Muito bem, hoje nós vamos de resistência elétrica na apostila 4, aula 44, página 93. Adicionais indicados de hoje, 8, 9 e 11. Então pega o seu caderno ou a sua apostila e acompanhe essa aula comigo. Opa! E aí, tudo bem com você? Vamos que vamos então falar sobre resistência elétrica, um assunto importantíssimo dentro da eletrodinâmica. A gente está começando a eletrodinâmica agora. Tivemos corrente elétrica na última aula. Agora vamos falar do primeiro dispositivo elétrico, que é o resistor e a sua resistência elétrica. Não existe vestibular que você vá fazer que não vai cair um assunto de eletrodinâmica, e se você não souber resistor, souber a lei de Ohm que nós vamos falar aqui, esquece. Todo exercício de eletricidade de vestibular, ou todo vestibular, melhor dizendo, não todo exercício, mas todo vestibular, vai ter uma questãozinha que envolva pelo menos uma parte disso aqui. Vamos lá então? Pessoal, o que é, antes deixa eu fazer bater um papo com você aqui, nossa, estou enroscando, sobre o que é a resistência elétrica. A resistência elétrica é uma propriedade intrínseca a qualquer material elétrico. O que eu quero dizer é o seguinte: não existe material que não tenha resistência elétrica. Por exemplo, quando você liga um ventilador e deixa ele funcionando por um tempo, você percebe que depois de certo tempo, se você pegar na parte de trás ali onde fica o motor, você vai perceber que ele esquenta. Quando você usa o celular durante muito tempo, ele esquenta. Quando você pega a sua geladeira, o motor da geladeira esquenta, se bem que lá tem uma outra propriedade também. Mas qualquer motor elétrico, quando funciona por bastante tempo, ou seja, qualquer motor ou qualquer coisa que precise de eletricidade para funcionar, depois de um tempo de uso, ele esquenta, ele se aquece. Esse aquecimento é chamado efeito Joule. É a energia elétrica sendo transformada em energia térmica. Essa energia também é chamada de energia dissipada. E essa energia é dissipada porque todo material elétrico apresenta uma coisa chamada resistência. Então entenda, não tem como escapar da resistência elétrica. A resistência é uma propriedade intrínseca do material elétrico. O que é a resistência? É a dificuldade que os elétrons têm para atravessar um condutor. O condutor ele é cheio de malhas formada pelos seus átomos, pelas ligações atômicas. E o elétron, quando vai atravessando, ele vai colidindo com isso aí, e isso causa um aquecimento no fio. Esse aquecimento é chamado de efeito Joule, portanto, tá? É a transformação da energia elétrica em energia térmica, chamado efeito Joule. Beleza? Então, todo material tem resistência. Resistência é dificuldade de atravessar. Pronto, dito isso, vamos apresentar agora um dispositivo chamado resistor. Atenção! No nosso dia a dia e fora das aulas de física, é muito comum às vezes a gente chamar um resistor de resistência. É o caso do que tem lá dentro do chuveiro. Aquilo que tem dentro do chuveiro é, na verdade, um resistor, mas é comumente vendido ou comercializado como resistência. A resistência do chuveiro. Na verdade, o resistor, ele tem resistência. O resistor é o dispositivo. É aquela coisa lá, aquela molinha que está lá dentro. Aquela molinha é o resistor. E o que o resistor tem? Resistência. O que é resistência? Dificuldade de atravessar, tá certo? Então, o resistor, ele é um dispositivo. O que é o resistor então, Guma? Resistor é um dispositivo cuja a finalidade dele é transformar a energia elétrica em térmica. Então pronto, vamos lá. Dito isso, só para a gente dar continuidade, todo material elétrico tem resistência. O resistor é um material específico feito com a finalidade de aquecer. Onde eu encontro o resistor? No chuveiro, na chapinha para você alisar o cabelo, num aquecedor de ambiente, né, que seja por resistência, por resistor, eu cometendo erro, né, por resistor, porque existem aquecedores de outras maneiras. Uma churrasqueira elétrica, tudo que é feito, o secador de cabelo, tudo que é feito para aquecer, tem resistor dentro dele. O micro-ondas. Não, o micro-ondas aquece por um outro efeito sem usar resistor. Então, pessoal, o resistor também ele tem uma finalidade em circuitos de servir como divisor de potencial. Quando a gente falar de associação de resistores daqui 2 aulas, nós vamos falar sobre essa divisão de potencial na associação de resistores. Então, guarda isso para mim. Resistência, dificuldade que os materiais elétricos apresentam para o elétron atravessar. Resistor, dispositivo que converte energia elétrica em térmica. Esse efeito é chamado Joule. Representação de um resistor, aqui está. A gente vai fazer um serrelhadinho assim, parece uma molinha, vamos chamar de R, resistor. Então o resistor tem resistência, tem? Vamos lá. Como é que funciona um resistor então? Tá vendo? Esse resistor está aqui, ele tem 2 polos, A e B, onde eu vou interligar esses resistores numa fonte de tensão. Então eu vou fazer isso, por enquanto ele não está em funcionamento. Então eu vou pegar aqui
e vou ligar esse resistor a uma fonte de tensão. Vou pegar o polo A. O que é ligar numa fonte de tensão? Vou enfiar num buraquinho da tomada e o polo B no outro buraquinho da tomada. Ou pegar e ligar no polo mais e no polo menos de uma bateria, de uma pilha, tá bom? É isso aqui, ó. Isso aqui é uma fonte de tensão chamada U, ou a tal da diferença de potencial, a DDP. Quando eu fecho o circuito, esse é o barulhinho que talvez faria a corrente elétrica. Lembra que nós combinamos na última aula que a corrente elétrica sai do polo mais, sobe por aqui, é óbvio que esse aqui é o sentido convencional, mas é esse que a gente adota, atravessa o resistor, essa corrente elétrica, e quando ele atravessa, ó, dá para sentir, você não está ao vivo, você não está aqui, ó, mas se você colocar a mão, você percebe que está aquecendo isso aqui, ó, está ficando quente, ó, dá para sentir o calor sendo transmitido. Então, você não consegue sentir porque você está em casa, né? Mas eu posso garantir para você que esse negócio está aquecendo. Deixa eu até ficar meio longe, senão eu vou me machucar aqui, pode queimar, não vou nem pôr a mão. Tá bom? Pessoal, então aqui está o meu resistor em funcionamento. Tá vendo que a aula fala sobre lei de Ohm? O que é a lei de Ohm? Que na verdade nem é lei. O que o Ohm definiu? Ele definiu o seguinte: se eu pegar a DDP, que eu estou fornecendo a esse resistor, essa diferença de potencial, e é por isso que a corrente atravessa, e dividir pela corrente, esse valor DDP dividido por corrente, eu vou chamar isso de resistência do material, do resistor. Pronto, então é uma definição. Ah, mas por que fala lei de Ohm? Porque a lei, pessoal, a diferença entre uma definição e lei é que a lei ela é baseada em observação. O homem não observou o fenômeno e aí deu a fórmula. Não, ele definiu simplesmente que a resistência de um resistor seria calculado como DDP dividido por corrente. Só que nós vamos guardar essa formulinha que é a lei de Ohm, que na verdade não é lei, né? A gente chama de lei de Ohm. Nós vamos definir ela da seguinte maneira. Eu vou passar o I multiplicando e vai ficar U igual a R vezes I. Essa é a fórmula mais utilizada na eletrodinâmica. É o URI. URI. Ursinho que ri. É o URI. Muito bem. Qual é a unidade de medida de resistor no sistema internacional? A resistência, a unidade de medida de resistência, não de resistor, é volts por corrente, que é ampere. Isso aqui é o que a gente chama de Ohm. A gente vai usar essa letra aqui do alfabeto grego, que é o ômega maiúsculo. Essa letra é Ohm. Ohm. Em homenagem, obviamente, ao Ohm, que foi o cara que definiu essa equaçãozinha. Então, URI, a equação mais usada da eletrodinâmica, está apresentada a vocês. Unidade de medida de resistor é o Ohm. Então, aqui tem que estar em volts, aqui tem que estar em ampere. Combinado? É isso. Bom, basicamente isso. Eu vou apresentar para você aqui rapidamente dois gráficozinhos, que é o gráfico do resistor. O resistor ele pode ser do tipo ômico ou não ômico. O que seria ser um resistor ômico? Um resistor ômico é um resistor que tem resistência constante. Ou seja, se você aumentar essa DDP, essa corrente vai aumentar na mesma proporção. Se você aumenta a DDP e a corrente aumenta na mesma proporção, então a gente diz que o resistor tem uma resistência constante, ou seja, que não varia, e aí ele é chamado de ômico. E o gráfico dele é assim, ó, passa na origem, uma linha reta crescente. Se você variar a DDP e a corrente não aumentar ou não variar na mesma proporção, então ele é chamado de não ômico, ou seja, a sua resistência não é constante. Aí o gráfico é uma curva esquisita assim. Só para você entender, o que significaria isso? Seria assim, ó, se eu pegar um ponto aqui, ó, chamar esse ponto de 1, pegar a corrente e pegar a DDP, então vamos pegar o U1 e a corrente I1, então a resistência R1 vai ser U1 dividido por I1. DDP1 dividido pela corrente I1. Se eu pegar um outro ponto 2 aqui, ó, também pegar uma corrente e uma DDP, e dividir DDP por corrente, eu vou achar a resistência desse resistor lá no ponto 2. Então, se eu fizer R2, eu vou fazer U2 sobre I2. Se ele é ômico, o que eu posso garantir? Que não interessa se eu calculo a resistência pegando os dados do ponto 1, do ponto 2 ou de qualquer outro ponto desse gráfico, a resistência é sempre igual, certo? O valor vai dar sempre o mesmo, vai dar uma constante. Diferente daqui, se eu pego um valor 1, pego uma corrente I1 e uma DDP U1, aí, sei lá, pego um outro valor de I, I2, e uma outra DDP U2, se eu fizer a conta U1 sobre I1, vai dar diferente do U2 sobre I2. Então, aqui, a resistência calculada no ponto 1 é diferente da resistência calculada no ponto 2. Tudo bem, pessoal?
Então tá aí, aqui a situação em que o resistor é ômico, na maioria dos exercícios, na grande maioria, os resistores serão ômicos, e aqui um resistor não ômico quando a resistência varia. Existe uma coisa que é o inverso da resistência, que é a condutância, e nós vamos fazer um exercício agora, na sequência, eu vou fazer todos os exercícios da sua apostila com vocês, numa aulinha separada. Então eu vou até deixar já o link aqui, ó, não sei, acho que é desse lado aqui, eu vou deixar o link aqui, para você já clicar e ir direto para os exercícios da nossa apostila que nós vamos fazer agora. Combinado? Um abraço, obrigado e vamos para a aula de exercício.